Boa noite, meus amigos, minhas amigas. A paz do Cristo esteja sempre conosco, em nossos corações. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. É uma alegria tê-los aqui conosco mais uma vez, dando prosseguimento às nossas reflexões, enviando aqui um abraço a todos que nos acompanham. A Ana Mirtia, lá de Itaúna, Minas, a Ana Júlia Limonta, o Márcio da Silva, perdão, Neiva, a Paloma Oliveira, um abraço, a Fernanda de Bauru, aqui a Flávia, a Silvia Miranda, um abraço, minha amiga, a Dinilze, lá de Recife, Pernambuco, o Tavinho, sempre aí conosco, o Felipe, lá de Itapeva, a Daniela Laroca, a Neuze Licato, quem mais? A Flávia Werneck, a Luísa Ambrosio, lá de Juiz de Fora, o Mauro de Bebedouro, a Letícia Souza, a Rosana Viana, tantos amigos. A gente agradece demais pela presença de vocês. E desde já, né, a Ana Paula aqui de Natal também, um abraço, a Maria Zezé. Desde já agradecemos também pelas contribuições, pelas vibrações. É assim que a gente constrói, mesmo à distância, uma psicosfera, né, que nos envolve, que nos congrega em torno do Evangelho de Jesus. Ele que nos disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí certamente ele estaria entre eles. E ele não descreve que a reunião seja somente uma reunião física. É preciso entendermos também o sentido mais abrangente, onde dois ou mais se congregarem, ainda que virtualmente, né, mas unidos pelos laços do coração, aí ele estará entre eles. Então, que ele nos abençoe e nos inspire no nosso estudo dessa noite, que será sobre o capítulo 67 da obra. Título muito interessante: Os Vivos do Além. Então, por que eu digo que é interessante? Porque, de um modo geral, nós, durante a encarnação, estamos de tal modo identificados com a vida material, com o nosso corpo, que a gente tem uma dificuldade de perceber, de entender que, na verdade, né, os vivos são eles. Porque a experiência na matéria, ela impõe tantas limitações. Basta pensar nos sentidos, por exemplo. Kardec vai nos ensinar que no mundo espiritual, os sentidos, as percepções do espírito não estão restritos aos órgãos, por exemplo, aos olhos, ao nariz, né? O tato não está restrito só à pele, enfim, ele percebe o espírito ao seu redor como um todo. Então, a sua visão não está restrita apenas aos olhos, né? Os seus olhos, eles independem da luz física para poder enxergar. Então, assim, se a gente pensa somente do ponto de vista desse abafamento que o corpo impõe, dessa estreiteza dos sentidos físicos, que é como olhar para uma paisagem belíssima pela fresta da porta, a gente passa a entender que, em verdade, nós somos os mortos, né? No sentido de que nós é que estamos lidando com a vida estreita, com a estreiteza da vida. Porque o espírito consciente, fora do corpo, as suas possibilidades se ampliam em muito. De percepções, de comunicação, de linguagem, de locomoção. Então, um espírito, né, um pouco mais adiantado, não aqueles ainda muito materializados, no mundo espiritual, um espírito como esse, ele volita, ele conversa sem palavra articulada, apenas pelo pensamento, né? Ele projeta uma coisa e aquilo ele consegue com a sua mente moldar a matéria ao seu redor. Então é uma realidade que a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que a gente chama eles de mortos, os que estão do lado de lá? Nós é que somos os mortos, especialmente os que aqui estamos completamente apegados à materialidade. Né? Por isso Emmanuel ele vai ter uma mensagem em que ele comenta aquela fala de Jesus, ressuscitai os mortos, e ele vai dizer que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Não todos, porque muitos, né, pelo menos aqueles que já estão conscientes,
mesmo na experiência material, eles já buscam a vida, porque já despertaram para essa transcendência. Emmanuel vai dizer, Palavras de Vida Eterna, 104, a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, todo espírito que já despertou para a imortalidade e já a busca, já a cultiva, mesmo na matéria, esse já é um espírito que, mesmo aqui na matéria, está vivo, né? Já está vivo, porque ele já despertou para isso. Mas os verdadeiros mortos, diz Emmanuel, estão sepultados na carne terrestre. Não só pela limitação das percepções que a carne terrestre impõe, mas porque esses mortos, mais propriamente, são aqueles que estão mortos ainda nas suas paixões, mortos na ignorância, vivem apenas a vida fisiológica, não se conhecem, não buscam desenvolver os potenciais do espírito, prendem-se apenas ao terra-terra, à vida material, aos prazeres mais rasteiros da vida, não buscam o mais alto, não buscam o infinito. Esses são os verdadeiros mortos. Então, é interessante esse título que Emmanuel coloca, porque ele nos faz repensar. Nós aqui encarnados, né? Às vezes a gente está tão apegado à materialidade que quando um espírito volta para lá, a gente ainda se lamenta tanto, a gente ainda às vezes se revolta tanto, esquecendo que aqui é a morte, que aqui é a limitação, que aqui é a estreiteza, que do lado de lá é a vida estuante. Lá é o mundo, digamos assim, original, né? O mundo espiritual. Lá é aquele que preexiste e sobrevive a tudo, como nos dizem os espíritos. Poderia o mundo material deixar de existir sem que isso gerasse qualquer prejuízo lá, né, ao mundo espiritual. Então a gente tem que estar constantemente pensando isso, porque quando o espírito vai voltar para cá, né, se ele já está um pouco mais consciente, a sensação lá é quase que a sensação de uma morte mesmo, porque ele sabe os desafios da matéria, as paixões, as tentações, o esquecimento que traz aí os desafios, mas também é uma bênção, porque nos faz esquecer temporariamente o passado, né, com todos os dramas. Então, quando o espírito está voltando, ele tem a sensação da morte, né, entre aspas. Então, a gente tem que estar repensando isso. Leon Denis fala muito disso. Quando aqui, muitas vezes, no mundo existem as lágrimas, do lado de lá existem os sorrisos do retorno à vida maior. Quando aqui muitas vezes existe o sorriso, né, do nascimento de um bebezinho, do lado de lá tem aquelas apreensões dos desafios que eles sabem, né, que o espírito vai passar. Então, é preciso sempre estarmos pensando na vida nesse sentido mais abrangente, né, nesse sentido mais transcendente, realmente como o Espiritismo nos mostra. E aí o versículo, então, que Emmanuel vai comentar conosco hoje, é um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. É uma passagem que se dá no Monte Tabor, né? Uma passagem que ocorre ali na transfiguração de Jesus, quando Jesus sobe ao monte e ali ele dialoga com Elias e com Moisés. Então diz lá o texto, e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Então é interessante isso aqui. Por quê? Porque o evangelista, ou os evangelistas, porque essa passagem está em mais de um evangelho, se não estou enganado, que ela está em mais de um evangelho, está, não sei a menção propriamente aos nomes, eu acho que também está. O evangelista aqui faz questão de colocar os nomes, e isso é muito importante, porque traz para nós essa informação segura de que não eram anjos, de que não eram seres assim desconhecidos ou seres à parte da criação, eram indivíduos que já haviam vivido e que ali se manifestavam em espírito. Porque isso já traz uma informação muito importante que destoa de algumas compreensões que se formaram depois no seio do cristianismo, em algumas doutrinas cristãs, por exemplo, de que os seres que aqui viveram não se manifestam mais, isso não seria possível, apenas os anjos, ou apenas, né, esses seres que são, esses seres espirituais que não são como nós, os que aqui vivemos na Terra, que foram criados à parte por Deus, né, em outras concepções teológicas, mas aqui não, aqui se
São seres que já viveram, personalidades conhecidas e que voltam, e que ali estavam dialogando com Jesus. Ali estava existindo um processo de intercâmbio do Cristo para com mortos, que na verdade são vivos. Como Jesus mesmo disse aos saduceus, quando esses o questionavam, quando esses buscavam criar ali dificuldades para Jesus, né, por meio das suas argumentações e tudo mais, e Jesus então diz, olha, nisto os enganais muito, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Todos vivem. Então, são esses espíritos conhecidos que vêm interagir com Jesus. O que já é interessante, porque em existindo a proibição do diálogo com os mortos, entre aspas, Jesus mesmo a estaria quebrando aqui? Não é isso? Será que Jesus não estava com isso falando para nós que um novo tempo se iniciava dali por diante, a humanidade talvez já fosse considerada mais madura para ir se preparando para esse intercâmbio que a gente vê nas obras de Emmanuel, por exemplo, Paulo Estevão, Ave Cristo, que são obras que tratam do cristianismo nascente. Esse intercâmbio com os ditos mortos era muito comum no cristianismo primitivo, no cristianismo nascente. Então, é como se Jesus mesmo estivesse falando assim, olha, agora a gente vai entrar numa nova era, uma nova etapa, em que esse intercâmbio agora se dará, porque agora em bases de mais consciência, de mais entendimento das finalidades desse intercâmbio. A gente já falou aqui da proibição de Moisés, né? A gente, inclusive no estudo do capítulo 9, do capítulo 10, aqui do Caminho, Verdade e Vida, a gente falou do porquê da proibição de Moisés, né? Por conta da ignorância do povo à época, não preparado para lidar com aquilo, a não ser alguns poucos, os chamados iniciados, dentre eles o próprio Moisés, os interesses mesquinhos com que esse intercâmbio era feito, adivinhação, interesses financeiros e etc, etc. Então, foi uma proibição preventiva. Era preciso dar tempo ao tempo, esperar o amadurecimento. E aqui a gente chega, então, nesse momento culminante, no Evangelho, né, em que Jesus abre essas portas, então, do intercâmbio com o mundo espiritual. Ele mesmo aparece em espírito, nós temos o fato marcante do Pentecostes. A gente comentou isso aqui já nesses capítulos que eu mencionei do Caminho, Verdade e Vida. Aliás, o próprio Kardec dedica todo um capítulo do livro Céu e Inferno para falar dessa proibição do intercâmbio com os chamados mortos, com os espíritos, que é o capítulo 11 da primeira parte da obra. Ele vai analisando, vai argumentando com muita lucidez, explicando o porquê daquela proibição lá de Moisés e o porquê ela não se aplica, né, no caso do espiritismo, no caso da mediunidade exercida com seriedade. Então, fica aí a sugestão, capítulo 11 da primeira parte. Então, aqui nesse ato de Jesus, dele próprio partir para esse intercâmbio com os chamados mortos, nós temos algo muito simbólico mesmo. É como se o mestre delineasse para nós ali um novo tempo, em que a humanidade passasse agora a ser considerada mais apta, né? Aqueles que buscassem fazê-lo com consciência, à luz do Evangelho, a humanidade passasse a ser considerada apta a esse intercâmbio com o mundo espiritual. Como de fato se deu, a gente vê no Paulo Estevão como as primeiras comunidades cristãs tinham uma interação muito viva com o mundo espiritual. O próprio caso de Paulo, por exemplo, e Barnabé, no caso da primeira viagem apostólica, eles foram chamados, né? Paulo havia tido a ideia já, ele, quando retornava de Jerusalém, ele teve a ideia de iniciar as viagens, mas eles foram chamados a iniciar realmente o trabalho, as viagens apostólicas, a partir de um fenômeno de voz direta na igreja de Antioquia. Era comum, acontecia. Tal era a comunhão entre os corações ali, que aconteciam esses fenômenos, né? Um fenômeno de efeitos físicos aí, que é a pneumatofonia, como Kardec define no Livro dos Médiuns, voz direta. Chamaram, então, Paulo e Barnabé para a tarefa. Então, em várias passagens do Paulo Estevão a gente vê isso, do próprio Atos dos Apóstolos, é que na nossa incompreensão ao longo dos séculos, ou nós atribuímos tudo às forças diabólicas, ou então apenas a forças, digamos assim, além da humanidade, anjos e tal, que não seriam propriamente
como nós, seres humanos, e que, portanto, poderiam fazer essas intervenções. Mas, à luz da doutrina espírita, tudo que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos vai sendo explicado. Então é muito simbólica toda essa passagem. E aí Emmanuel começa dizendo assim: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Então é isso. O que nós vimos ao longo da evolução do cristianismo? Praticamente, né, as escolas teológicas mais consolidadas, né, aquela que se formou ali no início, depois também a linha das igrejas reformadas, né, tem, com relação a essa interação com o mundo espiritual, com os chamados mortos, tem aí realmente uma barreira, né? Não consideram algumas até consideram essa possibilidade, por exemplo, dos santos conversarem conosco e tal, mas existe aí um bloqueio, né? Não é algo que se considera adequado, né? É algo que é evitado, é algo que não é estimulado e tal. Mas o que foi esse processo, né? Porque ao longo dos séculos é que se foi construindo essa proibição, digamos assim, é que foi se construindo esse fechamento das portas do mundo espiritual. Porque, mais uma vez citando aqui, você vai lá em Paulo Estevão, você vai lá em Ave Cristo, você vê que essa interação existia. Os primeiros cristãos tinham essa interação com o mundo espiritual muito, muito vigorosa, recebiam orientações, né? Você pega de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 ali, o capítulo 14, você tem praticamente descrições de faculdades mediúnicas, de uma reunião mediúnica, né, falando com outros termos, profeta, espíritos e tal. Você tem essas descrições. Mas por que isso foi sendo bloqueado ao longo dos séculos? Porque nas misturas que nós fomos introduzindo, né, no cristianismo, na doutrina do mestre, os elementos humanos, os interesses, às vezes a ignorância, às vezes a má fé, realmente o interesse pessoal, na medida em que nós fomos hierarquizando, né, criando esses cargos, essas intermediações humanas propriamente aqui, na medida em que fomos engessando, institucionalizando o cristianismo, não era tão interessante que esse intercâmbio estivesse aberto, franco, por conta das orientações, das informações que podiam chegar de lá. Então, nós fomos gradativamente cerrando essas portas para construir, digamos, algo engessado, algo muito definido, né? Algo muito estabelecido aqui no que diz respeito ao entendimento do Evangelho, justamente para manter, né, essas estruturas humanas que a gente acabou estabelecendo. E aí, essa porta que esteve tão aberta e foi tão fecunda no cristianismo primitivo, nós acabamos fechando essa porta ao longo dos séculos, anatemizando, demonizando. Então, toda manifestação ou era demoníaca, ou abria-se uma exceção ali para a manifestação dos santos, ou de Maria e tal, mas do mais, né, eram todas manifestações demoníacas. Então, Kardec vai considerar tudo isso no capítulo que nós citamos, vai explicar, né, o porquê o Espiritismo vai renovar por completo o nosso entendimento disso, com base no próprio Evangelho e tal. Mas só para ilustrar, eu gostaria aqui de citar uma passagem que está no livro Paulo Estevão, no capítulo 6 da segunda parte, que narra, né, um acontecimento que se deu com Paulo e com Silas ali na cidade de Filipos, que está narrado em Atos 16 também. Então, se vocês se recordarem, Paulo e Silas chegam lá em Filipos, são recebidos ali, né, por Lídia, começam as pregações, né, criam ali uma comunidade cristã na casa de Lídia e tal, mas existia ali uma pitonisa, né, que era um nome utilizado à época para as médiuns. Existia ali uma pitonisa que tinha essas faculdades mediúnicas, mas essas faculdades elas eram aproveitadas, digamos assim, por alguns indivíduos que usufruíam recursos monetários, ganhos, a partir das faculdades dessa irmã. E ela manifestava ali um espírito, né, naturalmente,
como essa mediunidade estava associada a interesses menos dignos, os espíritos que estavam ali envolvidos eram espíritos zombeteiros, espíritos levianos, maledicentes, enfim. E aí Paulo começa a fazer as pregações públicas e o Espírito, através dessa irmã, começa a exaltá-lo, né? A exaltar a ele, a Silas, dizendo que eram mensageiros de Deus, que era para ouvi-los e tal. E Paulo foi se incomodando com aquilo, foi se incomodando, pesquisou o contexto, descobriu o que estava por trás, né? Aqueles interesses ali em jogo. E certo dia, então, ele volta-se a esse Espírito e o repreende, pede que ele se afaste, então, dela e não mais voltasse. Com a autoridade moral que ele tinha, né, o espírito não volta, mas isso gera uma tremenda revolta naqueles que se aproveitavam daquela mediunidade, por conta disso eles são perseguidos, são flagelados, mas em determinado momento o Silas fica até surpreso, né, no primeiro momento, porque ele fala, mas ele não estava ajudando a gente? Estava elogiando e tal. E aí primeiro Paulo dá uma orientação com relação aos cuidados dos elogios, na verdade eram falsos elogios, eram pedras de tropeço, na verdade, que aquele espírito estava semeando, um espírito leviano, né? Um espírito zombeteiro. Então ele pondera isso. E aí Silas vai, ele faz a seguinte pergunta para Paulo: todavia, será um incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Então, Paulo, com esse seu afastamento aí desse espírito, você está dizendo para nós que a gente não deve interagir com o mundo espiritual, que foi o que a construção teológica ao longo dos séculos acabou entendendo, né? Por não compreender os fatos ali, o contexto e tal, as questões espirituais por trás, acabou se entendendo que Paulo realmente estava proibindo esse intercâmbio, que aquilo, né, não deveria ser feito em nenhuma circunstância, quando na verdade ele apenas ponderava e alertava para o intercâmbio menos digno, baseado em interesses mesquinhos, né, o cuidado com espíritos zombeteiros, com espíritos inferiores e tal. Aí Paulo responde assim: como pudeste chegar a semelhante conclusão? O cristianismo sem o profetismo, que é outra maneira de dizer que mediunidade, né, ou intercâmbio mediúnico, seria um corpo sem alma. Se fechamos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galiléia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro quando o generoso pescador chorava no cárcere. Então ele cita aqui várias passagens dos evangelhos mesmo, né, que nos ilustram essa questão do intercâmbio mediúnico. Mas aqui do intercâmbio mediúnico louvável, digno, que não pode ser cortado, diz Paulo, porque é de onde nos chegam as instruções do mais alto. É o que o Espiritismo veio reviver. Essas vozes do infinito, dos imortais, dos espíritos superiores a nos conduzir. Como nós, ao longo dos séculos, fomos criando essa casca, essa redoma para proteger a nossa institucionalização humana, os nossos interesses humanos, por isso nós fechamos essas portas. Mas veio o Espiritismo escancará-las novamente, mas com critério. Não mediunismo apenas, não fenômenos sem critério, sem moralidade, sem fim útil, digno, louvável, elevado. A mediunidade exercida, nas palavras de Kardec, religiosamente, santamente, porque é uma coisa santa. Está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja essa fala de Paulo, que lucidez. É exatamente isso que Emmanuel está falando aqui. Os vivos do além precisam, né, alimentar os que estamos buscando a vida aqui, encarnados que estamos, né, assim como nós precisamos recorrer a esses vivos do além para com eles oferirmos esses recursos
de iluminação, de consciência, de norteamento da nossa experiência, dentro dos critérios, das considerações, da fé raciocinada, lúcida, do entendimento do processo que Kardec vai nos apresentar. Portanto, entretanto, prossegue Emmanuel, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Então, a todo momento no Evangelho, nós vemos esse intercâmbio, tanto com espíritos mais elevados, como aqui é o caso, Moisés, Elias. A gente pode lembrar o caso no Antigo Testamento mesmo, Samuel, que volta para trazer uma orientação a Saul, o caso do Antigo Testamento, poderíamos citar outros, mas também com as almas, os espíritos inferiores, sofredores, obsessores, que a teologia acabou classificando como demônios, como seres eternamente voltados ao mal, quando sabemos ser espíritos, marcados ainda pelas chagas da ignorância, do ódio, das paixões, espíritos como nós. E a todo momento a gente vê essa interação nos evangelhos. E Jesus nos orientando a como proceder, né? Então a gente vê ele aliviando as dores desses irmãos e também os orientando. Por isso, Emmanuel prossegue aqui, todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Então, todas aquelas expressões lá daqueles espíritos sofredores, daqueles daimones, demônios, né, que só tem esse sentido no português atual, porque daimones no grego originalmente é espírito, né, uma alma ali. Então, é um gênio, né? Jesus dialogando, interagindo com esses espíritos, a mentalidade dogmática, então a nossa mentalidade já cristalizada dentro de toda uma construção, ela via ali sempre a expressão de Satanás e dos seus asseclas, digamos assim, aqueles que trabalham para ele. Mas se a gente vai no próprio sentido da palavra Satanás e diabo, que a gente encontra no Evangelho, Satanás seria a versão aramaica, hebraica, e diabo a versão grega, né? Diabo significa aquele que desune, aquele que opõe, aquele que divide. Satanás também, do hebraico, significa adversário, aquele que se coloca contra, né? Então, o que é Satanás? Não é uma figura em si. Na verdade, é uma representação do mal em nós, de tudo aquilo em nós, que se coloca contra a lei divina, que gera divisão íntima, que semeia divisão ao nosso redor, discórdia, inveja, egoísmo, alimenta as paixões humanas. Isso é Satanás. Né? E claro, existirão espíritos que estão ainda tão arraigados no mal que parecem, né, eternamente voltados a isso, mas não. São espíritos como nós, mais cedo ou mais tarde despertarão e se renovarão. É o que o Espiritismo nos revela. Para a gente ver isso, como Satanás não era uma figura, essa criação é algo mais posterior, basta ver no próprio Evangelho. Jesus, passagem lá em Mateus 16, versículo 23. Jesus está em Cesareia de Filipe, ou Cesareia de Filipe, com os discípulos, e é aquele momento em que ele convida os discípulos para ver, né, dialogar ali com ele acerca do andamento das coisas, e é que ele faz aquela pergunta, né, quem dizem os homens que eu sou? O que é o Filho do Homem? E aí, uns dizem que é Jeremias, outros Elias, ou algum dos profetas e tal. Enfim, ninguém havia entendido ainda quem era Jesus. Mas aí ele volta-se para os discípulos e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, né, olha, bem-aventurado és tu, né, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Ou seja, Pedro ali captou uma inspiração do mais alto. Aí, depois disso, Jesus começa a anunciar que era preciso ir a Jerusalém, que o Filho do Homem seria entregue, seria torturado, né? Seria entregue na mão dos anciãos, dos escribas, dos fariseus e tal, crucificado e ressuscitaria.
E aí Pedro chama ele à parte e começa a repreendê-lo, falando: imagina, mestre, de modo nenhum te acontecerá isso. Então, mesmo Pedro, poucos instantes antes, Jesus tinha incentivado, digamos assim, né? Olha, bem-aventurado és tu, Pedro, porque você aí captou a inspiração do alto. Esse mesmo Pedro, poucos instantes depois, Jesus diz assim para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque compreendes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Então, Jesus chama Pedro de Satanás. Então, como é que Satanás é uma figura? Se Jesus até em Pedro vê ali essa expressão de Satanás. Então, ali era o egoísmo de Pedro que se manifestava, né, querendo definir o que era melhor na tarefa de Jesus, querendo se sobrepor até mesmo aos desígnios divinos. Ali Jesus chama Pedro de Satanás. Então, não é um ser, né? Claro, são expressões do nosso ser, são esses sentimentos, vícios que ainda criam em nós barreiras para a execução dos desígnios divinos, nos impedem de avançar em direção à comunhão mais profunda com o divino. Isso é Satanás. Nós somos Satanás ainda. Toda vez que somos invejosos, caluniosos, egoístas, orgulhosos. E aí a gente vai aos poucos, na medida em que vamos nos dispondo a viver o evangelho, vamos superando aí Satanás em nós, né, o mal em nós. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Então, o Emmanuel ele faz questão de selecionar não uma passagem desses, né, espíritos sofredores que poderia ser colocada como sendo aí uma intervenção de Satanás. Ele faz questão de pegar uma que não seja um espírito endemoniado, né, um daimon, para justamente mostrar que esse intercâmbio, mesmo, né, com espíritos que já viveram, não são anjos e tal, mas espíritos que já viveram, existia no Evangelho mesmo, e Jesus participou disso. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Então, olha que interessante. Detalhe aqui, mano, fala. Não podemos falar que é generalidade. Ah, não, mas são seres espirituais. Ah, não, são anjos. Não, foram identificados. São o Moisés e o Elias que a gente conhece. E eles voltaram. Então, para deixar claro que são espíritos que já viveram na Terra, né? Não são seres à parte na criação, são espíritos como nós. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Interagem conosco, comunicam, porque existirão visões teológicas também que consideram que eles são lá totalmente incomunicáveis, outras que eles estão adormecidos e que só despertarão no juízo final. Aqui mostra nos evangelhos que eles estão vivos, estão operando, estão atuando, inclusive interagindo conosco, e que esse intercâmbio é perfeitamente natural, desde que a gente o exerça com os critérios, né, de caridade, de moralidade, de consciência e de discernimento que são importantes. Então, muito importante essa mensagem aqui de Emmanuel, por conta dessa consideração que ele nos traz, mostrando que está lá no próprio Evangelho essas possibilidades e, digamos assim, essa aprovação ou esse apoio, me fugiu a palavra aqui, né? Mas esse aval, digamos assim, ao Espiritismo que hoje nós exercemos, né, no cristianismo redivivo. Bom, amigos, então é isso. Eis a nossa reflexão de hoje. Vamos ver aqui alguma pergunta. A Vânia Zonetti nos pergunta aqui, né? É verdade que Elias foi Moisés? Olha, não seria possível, né? Porque eles estavam tanto Elias como Moisés. Então, né, se fosse o mesmo espírito, seria impossível que se manifestassem ali à parte, digamos assim, separados, né? O espírito não se divide, ele tem esse dom da ubiquidade, mas pela irradiação de si mesmo, do seu pensamento.
mas ele não se divide. Então, se ali estava Elias e Moisés, são espíritos diferentes, né? E é interessante até esse encontro no Tabor, né? Ele é simbólico, porque ali nós temos Moisés, o Cristo e Elias. Moisés, primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, Elias, né? Quem sabe? Alguns, né? E nós temos meditado, refletido a esse respeito, vão ver ali uma expressão da terceira revelação. Enfim, é muito simbólica essa passagem no Monte do Tabor, em que encontramos aí esses espíritos que foram tão importantes para o desenvolvimento das revelações ao longo, né, do processo de amadurecimento da humanidade, né, nesse tronco, judaico-cristão. Nós temos ali Elias, que também teve um papel muito importante como um dos principais profetas, Moisés lá que abriu caminhos, Jesus, e, né, futuro aí, na terceira revelação. Bom, o que mais? Bom, o Fábio Davidson pergunta como entender as tentações do Cristo no deserto, Satanás o tentando. Olha, essa é uma boa pergunta, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso, Jesus poderia ser tentado ou não, enfim. Nós temos uma palestra sobre isso, chamada As Tentações, ou Tentações, está lá no YouTube, do NEP Paulo de Tarso, basta digitar lá Tentações, Arthur Valadares, que você encontra. A gente faz um estudo justamente sobre essa passagem da tentação de Jesus no deserto, que é, na verdade, uma grande parábola, né? Um ensinamento muito profundo, muito belo. A gente refez ela também com o título As Três Tentações, mas são praticamente a mesma palestra. Então, se procurarem lá, Fábio, procure lá que já está bem elucidado lá, né? Pelo menos dentro do que a gente se propôs a trabalhar. Claro que nunca a gente fecha a questão sobre uma passagem do Evangelho, sempre a gente pode ampliar, né, o entendimento, complementar ainda e tudo mais. Mas a gente explica lá essa dúvida sobre o que representava ali Satanás. O que mais? O Adriano aqui diz no Instagram, por sermos todos médios, é importante disciplinar nosso Satanás interno, ainda inconsciente para muitos de nós. Exatamente, amigo. Porque se estivermos conscientes desse nosso Satanás interior, né, desse mal que ainda há em nós, as paixões, os vícios, nós não precisaremos nos preocupar tanto com as influências perniciosas do exterior, porque só conseguem nos influenciar os espíritos que ainda buscam nos influenciar para o mal, porque encontram em nós brechas, encontram em nós tomadas, encontram em nós, digamos assim, meios, né, de se conectar conosco, sintonia. Então, se a gente está atento a esse Satanás interno, essa expressão do mal que há em nós, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e tudo mais, nós estamos no melhor caminho aí de proteção, digamos assim, espiritual, até mesmo podemos amparar esses espíritos a partir da exemplificação, na medida em que vamos desenvolvendo, cultivando humildade, caridade, tudo do conhecimento de nós mesmos. Então, isso é fundamental para os médiums ostensivos, mas para nós, de uma maneira geral também, né, médiums todos que somos, porque aí a gente consegue manter-se mais afinado com a espiritualidade superior, porque a gente sabe a influência dos espíritos em nossa vida é enorme. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossa vida, em nossos pensamentos, muito mais do que imaginais. Então, é preciso que busquemos melhores influências. Isso só o faremos estando atentos a essa expressão em nós ainda que nos afasta, que nos coloca em oposição à proposta divina. Bom, o que mais? A Jane Cleide pergunta, né, se Satanás é o contrário dos bons sentimentos, né? Imagino que ela se refere aqui a Satanás. Sim, seria aquilo em nós
que é o oposto do que o Cristo representa, por exemplo, do que são os padrões que o Evangelho nos propõe. Tudo aquilo que está em antítese a isso é ainda a expressão desse Satanás em nós, desse adversário em nós, quando nós somos adversários de nós mesmos e da nossa própria evolução. Essa é a ideia da própria palavra, né, Satanás. Bom, amigos, creio que por hoje é isso. Infelizmente não podemos aí responder todas as perguntas, né, todas as dúvidas, mas a gente agradece aqui vários comentários, várias perguntas. Isso é muito bacana porque a gente vê o quanto estão envolvidos, né, e a gente vai sentindo essa fraternidade, a gente vai sentindo essa busca sincera e assim a gente vai progredindo, aprendendo juntos, sob a luz dessa doutrina bendita que é o Espiritismo em nossas vidas. Então, para todos vocês, uma excelente semana, que Jesus abençoe o coração de cada um, muita força, muita luz na caminhada e que possam, então, se sintonizar com o mais alto, com esses espíritos gloriosos que, por séculos, têm velado por nós, nos têm amparado, esperando de nossa parte agora essa retribuição em esforço próprio, em dedicação, para que venhamos a avançar na senda de progresso. Muita paz, meus amigos. Ótima semana. Nos vemos, então, na quinta-feira, dando continuidade aos nossos estudos. Fiquem com Deus.